A produção de carne brasileira não depende do desmatamento ilegal para ser cada vez mais produtiva. Além disso, pastagens bem manejadas contribuem não apenas para a rentabilidade das fazendas, mas também têm o potencial de mitigar as emissões de gases de efeito estufa. E estes são só alguns aspectos que tornam o setor tão competitivo no cenário internacional, tanto no aspecto econômico quanto no ambiental. Mas é importante mostrar essa realidade para o mundo. Pensando nisso, a Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável tem se dedicado a participar de missões internacionais para posicionar a agropecuária do país como aliada das questões climáticas e garantir mercado para o produto brasileiro no futuro. E eu converso um pouquinho mais sobre isso agora com a Luísa Bruscato, que é diretora executiva da MBPS. Seja muito bem-vinda, Luísa. E aí, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando em nome da mesa. Perfeito, obrigada a você por ter aceito, por ter vindo até aqui ao estúdio, né? É muito bacana quando a gente consegue trazer os nossos convidados aqui. Para a gente começar, Luísa, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Que você esteve em diferentes missões aí na Alemanha, também na Bélgica, ambos países da União Europeia, e junto ao Ministério da Agricultura, junto à Embaixada, outras entidades. Então, qual que é a importância desse tipo de missão e como que você avalia a participação do Brasil? A gente conseguiu estabelecer um diálogo com esses países? Sim, foi, assim, primeiro acho que essas oportunidades da gente ter essa troca, né, com outros países é muito importante. Então, tiveram presentes uma série de públicos diversos, então academia, pessoas do governo da Alemanha, pessoas também do governo de Bruxelas, enfim, participando desses debates e dando espaço, querendo saber qual que é a opinião, né, brasileira, qual que é a opinião do setor produtivo brasileiro e do setor privado brasileiro, que é quem a gente representa, né, através da mesa. Então, sim, tem um espaço de diálogo bem interessante, o Brasil tem se posicionado e levado aí as nossas demandas também para eles entenderem o nosso lado, né? Com certeza, né? É importante a gente falar sobre isso porque o Green Deal, né, pode impactar bastante a agropecuária brasileira, né, principalmente no que diz respeito ali à exigência de produtos livres de desmatamento. Então, quais que foram as demandas? Qual que foi a posição do Brasil ali? O que o Brasil levou para eles? Olha, a principal posição, né, que o Brasil tem levado é de que sim, a gente vai fazer o possível para atender as exigências de rastreabilidade, estamos trabalhando nessa agenda, mas há um pedido sempre para que seja respeitado o Código Florestal Brasileiro. Sim. É que a UDR, que a gente fala, né, que essa regulamentação, o Green Deal, ele é para vários países, não só para o Brasil. Só que o Brasil é um dos únicos que tem como destaque o Código Florestal e essa regulamentação mais robusta. Os demais países não têm. Então, eles padronizaram nesse sentido. É importante isso que você falou, porque a gente não pode ser penalizado por já ter um código, né, tão abrangente, né, como o nosso. E aí, Luiz, eu te pergunto também o seguinte, né, como que a gente pode seguir aumentando a produtividade, reduzindo o impacto ambiental, justamente para comprovar que a gente tem potencial de produzir mais sem desmatar? Sim, acho que independente da gente, dessa questão do Código Florestal, né, a gente precisa acabar com o desmatamento ilegal, isso sem dúvida é um fator que a gente precisa realizar e para poder ter uma produção mais sustentável, sem dúvida nenhuma a gente precisa focar em produtividade. Como aumentar a eficiência dos nossos sistemas produtivos dentro da propriedade, ter mais gestão de indicadores da fazenda, né, uso de insumos, redução de área, manejo de rotacionado. Então, são técnicas que o produtor rural já conhece, já está cansado de saber e precisa aplicar para poder aumentar sua rentabilidade, sua produtividade e, com isso, reduzir o impacto ambiental, que está diretamente relacionado. Legal. E Luísa, como que está a participação do produtor rural nesses debates, né? E uma outra coisa que eu queria saber também é quando vocês apresentam essas técnicas que são possíveis de ser utilizadas aqui no Brasil, como que eles recebem tudo isso? Olha, ótimas perguntas, Yael. Sobre a participação do produtor rural nessas discussões internacionais, está bem tímida. Sim, o que eu vejo, quem tem participado mais é o setor privado e a sociedade civil, as ONGs estão muito presentes. Em todos esses eventos que eu fui, tinha participação de academia, ONG e setor privado, mas ainda a gente tem uma baixíssima participação ativa de produtores individuais ou de associações de produtores. Eu acho que esse é um ponto de atenção, até que eu queria trazer aqui para a gente, para esse debate, né, de que precisamos
que os produtores se empoderem dessa agenda e que mostrem que estão querendo fazer parte da solução e que já fazem, né? Naturalmente já fazem parte da solução. Com certeza. E a sua segunda pergunta? Desculpa. A segunda pergunta era como que quando a gente mostra para eles essas técnicas possíveis de serem aplicadas aqui no Brasil, como que isso está sendo recebido? Sim, o primeiro momento, eu acho que muita coisa eles já sabem, já entenderam. Claro que, assim, tem muita gente para a gente contar a nossa versão, né, de como os sistemas tropicalizados funcionam e os sistemas produtivos dentro de um país tropical funcionam, né? A questão da gente ter mais de uma safra por ano na mesma área, isso tudo é muito diferente para eles, né? Eles não conhecem essa realidade e isso já é ser sustentável. A gente já consegue ter 3 produções na mesma área no mesmo ano, o que é impossível em países que nevam, têm invernos mais rigorosos. Então, acaba sendo uma surpresa positiva de quando eles conseguem entender que a gente já está fazendo bastante. Bacana, Luísa. Obrigada aí pela sua participação aqui com a gente, por contar um pouquinho de como está esse cenário internacional em relação ao Brasil. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Yael. Obrigada. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL, apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.